sem mácula e sem defeito. É um prazer compartilhar com vocês do entendimento do Evangelho da Graça de Deus. O tema da nossa reunião é ritual pagão como culto a Deus. Eu vou repetir, ritual pagão como culto a Deus. Nós vamos ler o livro de Atos, no capítulo 17, versículo 18, eu vou ler até o versículo 23. Eu vou pedir bastante atenção dos senhores, que nós vamos fazer uma observação muitíssimo importante sobre o livro de Atos. Vamos ler. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: o que quer dizer esse tagarela? Estavam falando acerca de Paulo. E outros diziam, parece pregador de estranhos deuses, pois Paulo pregava a Jesus e a ressurreição. 19. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Versículo 20. Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. 21. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Versículo 22. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. 23. Porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Olha, mas como isto continua sendo desconhecido até hoje. Ao Deus desconhecido, pois esse que adorais sem conhecer é precisamente, com precisão, aquele que eu vos anuncio. Vamos fazer uma breve confissão. Senhor e Cristo, eu te louvo, exalto, pelos seus grandes feitos, por olhos iluminados, pela mente descauterizada, pelo entendimento do Evangelho, que nos trouxe a vida, a paz e as verdades ocultas pela religião. Esta manhã, eu te peço que tu me uses, porque eu vou usar a tua palavra. E todo o povo aqui e pelo YouTube digam amém. Amém. Meus amados irmãos, nós estamos lendo o livro de Atos. Atos dos Apóstolos, ou os feitos, ou as ações dos apóstolos, foram escritos por Lucas. Lucas é o único gentio que escreveu, que colocou dentro deste livro, chamado Bíblia, esta coleção de livros. E existe muito debate entre os estudiosos, e eu concordo, porque Lucas não era apóstolo. Lucas não era um historiador estatístico. Lucas não era um historiador, Lucas era um médico. Lucas não está escrevendo a igreja. Lucas não tinha vida com a igreja. Lucas está escrevendo suas duas cartas. O livro de Lucas e o livro de Atos, a uma pessoa. Lucas está escrevendo a Teófilo, que era alguém, pela sua forma em que ele se dirige, excelentíssimo Teófilo, era alguém que tinha curiosidade de saber o que os cristãos do caminho, como era chamado neste time da história, que eles praticavam. Ele queria saber a veracidade. Lucas está contando do seu ponto de vista. Até porque Lucas não era onipresente.
Quando Lucas diz que Paulo e Silas à meia-noite cantavam e os umbrais foram sacudidos, Lucas não estava preso também. Ou estava? Não. Lucas não era onipresente para estar num lugar escrevendo algo em que ele não estava. Ora, eu estou aqui no Rio de Janeiro. Houve um acidente há pouco tempo atrás em Minas Gerais. Eu estou contando, reproduzindo, estou narrando aquilo que eu ouvi, não aquilo que eu vi e testifiquei. Eu não estava lá. Então, os historiadores, eles têm perfeita clareza disso que eu estou passando para os irmãos. Como a nossa fé cristã está baseada neste livro, é preciso, todas as vezes que nós lermos qualquer livro deste compêndio feito por Roma, ter a hermenêutica da graça de Deus. Porque não foi Deus que montou esse livro. Os homens chamam de sagrado, mas não o tratam como sagrado. Senão respeitaria o que diz a história em cada época em que ele foi escrito. Um pastor dizer que a Bíblia é sagrada e aplicar Malaquias 3:10, ele está profanando aquilo que é sagrado e tirando o contexto e aplicando nos dias de hoje. Então, a hermenêutica, a análise crítica de tudo aquilo que nós lemos, tem que passar pela hermenêutica da graça, que coloca a ação verbal no seu tempo, reconhece o contexto histórico e cultural e respeita, acima de tudo, o destinatário e o remetente. Nada do que está aqui em Atos foi direcionado para a igreja, e sim para Teófilo, que estava totalmente fora desse contexto. Então, quando nós usamos o que está escrito aqui, ou em qualquer livro da Bíblia, nós estamos usando para que o sistema não repita o que está aqui nas nossas vidas. Você está entendendo? Por exemplo, como é que se formou vida cristã nesse país? Em primeiro lugar, o católico. O padre, eu não sei se vocês sabem, devem saber. O padre, eles rezavam em latim, para que ninguém entendesse. E aí todo mundo disse, eu sou católico. E quando ele diz, abençoado és tu, aí todo mundo, amém. E aí, alguém então disse, não pode ser assim. E aí veio a igreja evangélica combatendo o catolicismo. E as pessoas se tornaram evangélicas. O pastor dizia, está escrito em Malaquias 3:10. Todo mundo, agora estamos entendendo. Amém, assim seja. E o cara se tornou então crente. Não é isso que nós queremos para nossas vidas. Até aqui, nós andamos de acordo com o que alcançamos. Mas há ainda um caminho sobre modo excelente. Há muita coisa a ser entendida. Há um nível de crescimento sem fim. Do grego aionios, um tempo sem fim para a maturidade. Só que ninguém chega à maturidade se não passar pela faculdade da graça. Quando você entra numa escola, e vamos supor que você quer ser um médico ou um engenheiro, você não chegará lá se não passar aqui por Titia Amélia. A-E-I-O-U. Ninguém. Não há ninguém que hoje é um médico bem-sucedido que não tenha estudado o A-E-I-O-U e ouviu aquele ensino miserável de Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Ô, troço chato. O caminho da maturidade passa pelo ensino do Evangelho da graça de Deus, não adianta. Eu não posso abrir as portas da maturidade e fechar a porta do aprendizado.
Você não chega no topo do conhecimento se eu não lhe falar que o fim da lei é Cristo. Não tem como você sair do dízimo de Malaquias 3,10 e chegar aqui e falar, o nome é Yahweh. Para você chegar até esse nível, você tem que passar por um caminho do aprendizado, tem que ter paciência, circular a bolinha, aprender tudo isto que o Evangelho nos mostra. E é exatamente este o propósito do nosso trabalho em Cristo. Mostrar a você que o que a igreja prega aí fora não tem nada a ver com uma vida cristã. Você nunca foi cristão. No duro não, no duro não. O que você foi um praticante de ritual, de magia, de simpatia, de ocultismo e de uma idolatria a um nome que não condiz com aquele que realmente te chamou para andar na luz dele. Essa que é a verdade no duro. Disse que, de acordo com o que diz o livro de Atos, Lucas contando a Teófilo, diz que Paulo chegou, então, no meio dos filósofos, dos epicureus e estoicos, e eles começavam a discutir com Paulo, porque Paulo estava trazendo uma mensagem, falando, e eles educadamente chamaram ele de tagarela. Disse, então, que o que ele pregava era de estranhos deuses, porque o que ele pregava era o Messias e a ressurreição. Diz o versículo de número 19... Então, tomando-o consigo, levaram ao Areópago, dizendo, poderemos saber que nova doutrina é esta? Vocês sabem que se passaram deste relato, desta narrativa, a Teófilo, já se passaram quase 2000 anos. E isto continua sendo novo nas igrejas evangélicas. Claro que quando alguém que me ouve, como você, há mais de 5 anos, isso é repetitivo, e você diz, lá vem o Geraldo falar de novo desse assunto da graça. Claro, porque há 50 milhões de pessoas que ainda não ouviram que o fim da lei é Cristo, e continuam batizando nas águas. Continuam jejuando. Se você sair pelas ruas da cidade, os pastores estão aí como mestres da lei, batizando as pessoas, enganando-as por torpe ganância. Eles não enganam por ignorância, porque eu não acredito que um homem com a 4ª série, eu falo isso, mas nesse time da história eu já estou no doutorado pelo Espírito. Eu não acredito que alguém que estudou apenas a 4ª série tenha um conhecimento acerca dessas verdades, e eles que estudaram teologia não sabem que o fim da lei é Cristo, e continuam pregando a lei. Mas o Evangelho não diz que a continuação da lei são os pastores, ele diz que o fim da lei, o fim do dízimo, o fim da maldição, o fim da obrigatoriedade, o fim do batismos, o fim do sacerdócio, é o fim ou é a continuação? Disse o Evangelho que é o fim. É fácil você entender isto. Por quê? Porque você começou a dar circulo ó, puxa a perninha agora do ó. Isso é um processo, e para chegar nessa maturidade, você não ignorou os estágios do ensinamento. Mas eles não querem ouvir. Se você vai numa reunião como esta, aí fora, não existe. Eles estão apinhados porque está todo mundo nesse momento. Segura a fita. Eu trouxe o meu propósito. Reia! Necolvas! Nébias! Núbias! Disse o versículo de número 20. Posto que nos trazem aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que é isso. Versículo 21. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão a dizer ou ouvir as últimas novidades. 22. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse, senhores atenienses, me desculpe, mas eu vou atualizando o software.
Senhores brasileiros, em tudo eu vos vejo acentuadamente religiosos, ponto e vírgula, popará. Por que acentuadamente religiosos? Porque nós estamos aqui servindo a Deus. Nós estamos aqui em jejum para tirar a casta de demônio. Nós trouxemos aqui o nosso envelope de dízimo. Está aí o pastor que vai fazer uma oração porque ele é profeta, veio do monte. Como é que você diz se nós somos religiosos, se nós somos evangélicos, não somos católicos, nós não somos da Umbanda, nem da Quimbanda, nem da Saravanda? Que negócio é esse de dizer que nós somos religiosos? O que é que Paulo viu que identificou? Que eles não eram apenas religiosos, eles eram acentuadamente religiosos. O que foi detectado? Diz o versículo de número 23, olha lá, porque passando e observando os objetos do vosso culto. Então, quando você olha alguém dizendo, eu sou crente, e você sacode ele todinho, e cai o lenço do setor, uma bênção, o isqueiro para acender a fogueira santa, o jejum de Daniel, a toalha para se secar quando sair do batismo, aí está alguém acentuadamente religioso, tais quais fosses cada um dos senhores. Não foi assim com você? Foi. Talvez alguém me diz, eu não levei isqueiro nenhum. Já encontrou aceso, né, filho? Já encontrou a fogueira acesinha. Ouça, eu vou te mostrar o versículo daqui a pouco. Ouça o que eu vou lhes dizer. Em Cristo eu digo a verdade e não minta, não vá embora. Tá? Tem vacina aí lá na porta, lá para quem tem medo de tomar vacina, eu botei lá 3 vacinas de tomba-cavalo. Ouça! Neste pacto não existe objeto de culto. Neste pacto, o culto é racional, com entendimento. Fora disto, é paganismo, é ocultismo, é bruxaria e é simpatia que os pastores mandam as pessoas fazerem. Eu carregava aqui um lenço e dizia, se tu uma bênção. Meu irmão, mas eu só era maldição pura. E briga em casa e não sei o que, e quando eu tropeçava era o demônio, era o Exu, era a pombagira. A minha esposa está aí, eu obrigava ela a orar todos os dias de manhã. Ela dizia, eu vou dormir na casa da minha mãe, mas com você eu não durmo mais, cabra ruim, que você me obriga a ficar aqui. Senhor, abençoa a minha vida, Senhor, abençoa a minha família, Senhor, abençoa não sei quem, e todo o dinheiro que você pega, você leva para essas igrejas, você compra lenço, você compra fralda, você compra tudo, mas não compra o meu amor. Porque essa é a realidade. As pessoas não gostam de ser confrontadas nas suas crenças, mas é preciso despertá-las com a verdade, porque a gente vai enchendo, inflando o ego dessas pessoas e pensando que nós estamos nos aproximando do Criador com essas atitudes legalistas, farisaicas, nós vamos nos distanciando da nossa verdadeira origem. É para adorar em espírito e em verdade, não é em mentira, com engano e com coisas consagradas. Transformaram a reunião de Cristo num paganismo, num ritual, tem de tudo. Claro, só não tem a vela de 7º dia, que aí ia ser demais. Aí, filha, ia dar demais na pinta. Mas, passando
e observando os objetos do vosso culto. Ué, mas como se isso não bastasse. Diz que ele encontrou também um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Meu amado, preste atenção que essas palavras vão bombardeando. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente, com precisão, vocês adoram sem conhecer. Não é um jogo de palavra, para você entender. Ele é adorado sem ser conhecido. Eles não conhecem nem o nome. É verdade. Claro, por costume a gente ainda vai falando aqui, Jesus, mas é Yalcha. A gente vai chamando de Deus, mas é Yal. Nós vamos adorando sem conhecer. Como eu disse, isto é um processo coloquial que a gente vai mudando. Assim como a gente falava, Deus abençoe. Nós sabemos que você já é abençoado. Isso é um processo. Mas o mais importante é você já reconhecer que tem que ter uma mudança coloquial. A expressão tem que ser mudada aos poucos. Calma, nós temos a eternidade. Vamos tratar primeiro de fazer o círculo no O, aprender o círculo O, agora vamos fechar a perninha. Eu aprendi com titia Amélia. Que letra é essa? Ela cantava. O óculos da vovó. O óculos da vovó. Todo quebradinho, uma perninha só. Puxava a perninha, a letra A. É uma faculdade, meu amado, você entende? Mas primeiro você tem que quebrar esses conceitos. Primeiro você tem que sair desta manipulação religiosa. Primeiro você tem que entender que Ele está dentro de você. Ele não precisa de nada para você chegar até Ele. Ele te buscou, Ele te achou. Ele. E a religião tem esse papel desgraçado. Você sabe o que é um papel desgraçado? É um papel que a religião promove. Desgraçado significa desprovido da graça. É o que a religião desempenha, um papel desgraçado. Querendo levar as pessoas ao Criador por meio de campanha, de votos, de dízimo, de lenço, jejum, feijão não. Quem falou negócio de feijão? Feijão, meu amado. Feijão é o cara lá do chapéu. Então qual é o resultado de tudo isso? Uma vida triste, se submetendo a fantasias e a mandamentos de homens. Nada do que a chamada igreja pratica na tentativa de agradar a Deus tem vínculo com Ele. Nada. E alguém me disse, você persegue a igreja. Eu persigo o engano, é o meu chamado. Eu não persigo a igreja são vocês são a igreja. Eu pratico o que se fazem nesses lugares com nome de igreja, que na verdade não é igreja. A igreja não são os prédios. A igreja são vidas. Nós não viemos à igreja, nós somos a. Entendeu aí? Eu vou à igreja, então você vem a você mesmo. Bumerangue. Então olha o que o pai disse em Isaías capítulo 29, já desde aquele tempo, hein? Olha isso aí, 29:13. O Geraldo disse. Não foi Geraldo? Isso não tem nada a ver com Geraldo. Não adianta ligar para minha casa amanhã é feriado, não adianta ligar, não vou atender, tá? Aqui disse, o Senhor disse, visto que este povo se aproxima de mim e com sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Quem foi que disse isso? Geraldo ou Yal? Isso não tem nada a ver com Geraldo.
O temor das pessoas que se dizem crentes evangélico consiste em mandamentos de homens que maquinalmente, é uma doutrina maquinal. Isso não tem nada a ver, não tem vínculo. Olha, o seu coração está longe, não tem vínculo. Ele não mandou fazer campanha, mandou? Mandou? Não mandou. Ele mandou subir ao monte? Muito pelo contrário. Ele disse, quando vocês forem orar, vocês entram dentro do seu quarto. Foi o que ele disse aos judeus, é para orar dentro do seu quarto. Fecha a porta após si. Ele não disse, suba no monte e me busca lá. Aonde? Isso é uma loucura que se vive. E o mundo está aí. Amado, foi feita uma estatística. Das religiões, os evangélicos são os mais quebrados. O povo que deveria ser próspero, como eram os judeus, no meio de uma terra seca, um dos maiores exportadores de fruta e flores, o povo evangélico vive debaixo de uma opressão e os seus líderes usufruindo do pouco que lhes restam. Os pastores nesse país são donos de fazendas, carros blindados, aviões, helicópteros, são donos de rede de televisão, de rádio, e as suas mansões são nos melhores lugares nesse país. Em Goiás, eles são donos de gado da raça Nelore. E o povo, não canso de dizer, tem que trabalhar, tomar conta de idosos, fazer unha, limpar, varrer rua, para sustentar esta raça de víbora, aplicando 10% na vida das pessoas. Só do que depender de mim e de você, essas vozes serão silenciadas. Pregou Paulo a Tito, é preciso fazê-los calar, porque andam ensinando o que não devem, por torpe ganância. E o seu temor para comigo consiste em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. 14. Tem um 14? Eu continuarei. Olha o que o Senhor disse, hein? Eu continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio deste povo. Sim, obra maravilhosa e um portento, de maneira que a sabedoria dos seus sábios perecerá, e a prudência dos seus prudentes se esconderá. E fez na tua vida. Iluminou os olhos do seu entendimento e engano sobre a tua vida. Eu posso garantir, nunca mais. Desses lixos aí fora você não come mais. Escravo de homens e de doutrinas, nunca mais. Porque não vamos, como a porca, se revolver na lama. Não vamos, como os cães, voltar ao próprio vômito. Se submeter a essas doutrinas legalistas é se insurgir contra a obra do Criador, contra a obra do Messias. Levantar de novo a parede de separação, costurar de novo o véu, trazer de novo a lei. É dizer que ele morreu em vão. Foi o que Paulo pregou aos Gálatas. Eu não anulo a graça de Deus. Se a justiça é mediante a lei, segue-se então que ele morreu em vão. Era o que nós fazíamos e praticávamos. Então é exatamente isso que ele disse. Eu vou ler até o versículo 16, 15. Ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor, e as suas próprias obras fazem às escuras, e dizem, quem nos vê? Quem nos conhece? Versículo 16. Olha, isso foi o Senhor que disse, hein? Que perversidade a vossa, não. Como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse do seu artifício, ele não me fez, e a coisa feita dissesse do seu oleiro, ele nada sabe. É assim que agem os grandes líderes nesse país. Como se o que eles fazem ficassem às ocultas, e como se eles que ditassem a regra para o que o povo deve fazer. E o povo cego. Você sabe, se um cego guiar outro cego, um só que cai no barranco. Quem cai? Quantos? 2. Era assim a nossa vida.
Amados, eu vou dizer aos senhores, nunca me apresentaram solução financeira naquilo que eu praticava. Nunca. Sempre tive que trabalhar, sempre tive que correr atrás, e o que eu tinha, nada caiu do céu, porque lá do céu só cai chuva. Se não trabalhar, não adianta, que jejum não traz dinheiro. Campanha não traz dinheiro. Fogueira santa não leva dinheiro, tira. Essa é a grande verdade. Eles vivem numa comparação material. Eles vivem com o espiritual e aquilo que é abominável. Na verdade, tudo que se aplica nas igrejas evangélicas, no que diz respeito às práticas, eram sombras, era um rito cerimonial da lei de Moisés, que está dentro da igreja como prática de uma vida espiritual. Todas as pessoas que você conhece que diz eu sou evangélico, pratica alguma coisa da lei de Moisés. Você para uma pessoa e diz, você é evangélica? Sou. Domingo que vem eu vou para a campanha de Naamã. Mas o que isso tem a ver com vida evangélica? Não, está na Bíblia. Está na Bíblia, se você faz campanha de Naamã, Naamã nem crente era. Naamã era crente de que igreja? Presbítero, diácono, pastor, fofoqueiro, aquele irmão fofoqueira. Naamã nem crente era. Eu vou fazer a campanha dele, cara. Então, olha o que disse Paulo em Colossenses capítulo 2. Por favor, leia comigo. Ninguém. A palavra ninguém quer dizer alguém ou quer dizer ninguém? Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festas, ou lua nova, ou. Pode parar que eu vou bater um pouquinho desse lado também, para não escapar nada e nem ninguém. Meu amado, como é que as igrejas evangélicas dizem para mim guardar o sábado? E tinha um que dizia, se você não guardar o sábado, eu disse, vai acontecer o que comigo, cara? Não, porque no dia de sábado você não pode beijar a tua mulher, eu não posso beijar a tua. Mas a minha eu vou beijar segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Eu vou beijar no ano novo, eu vou beijar no carnaval. Eu sou feliz, eu vou beijar pra caramba. Eu vou beijar muito. Você não pode beijar dia de sábado, ali está escrito para ninguém me julgar. É porque você não tomou a Santa Ceia, você não comeu o corpo. Graças a Deus. Está escrito aqui para ninguém me julgar, nem por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, vírgula, por quê? Diz o versículo de número 18, tem... 17, não, 17, é isso aí. Porque tudo isso, comida e bebida, que são rituais dentro da igreja, guarda de sábado, luas, festas, todo este ritual, na verdade, isto era sombra das coisas que haviam de vir e já veio. Porém, o corpo, a igreja, é de Cristo e não de Moisés. Se fosse de Moisés, traz o sábado. Se fosse de Moisés, traz comida e bebida. Se fosse de Moisés, traz orações, purificações por meio de água. Como o corpo, a igreja é de Cristo, ela está sem ruga, sem mancha, sem mácula e sem defeito, que são assim que vocês foram apresentados a eles. Recebe aí? Não aceito isso não. Eu vou jejuar sim. Não tem problema. Jejua quando na sua casa for macarronada com queijo, com sardinha em lata. Quero ver você jejuar. Jejuar no dia que for salsicha com ovo é mole, filho. Jejua no dia que tiver pudim de leite moça, aquele que suco do jarrão de pêssego. Quando tem água só do filtro é mole, filho.
Vocês vão contar essas coisas gostosas na sua casa? Porque tudo isso eram sombras, meus irmãos. Aquilo representava alguma coisa, não era real, era sombra. E quando eu disse um irmão, ele me disse, eu ando na sombra do Altíssimo. Só se for você, filho, eu ando na luz. Herege, Satanás, cão peta. Pode você falar o que você quiser. Sombra é algo que não é real. Luz dissipa a sombra. Eles andavam na sombra do Altíssimo. Eu ando na luz do Eterno e na sua presença, seguro, tranquilo e sem temor do mal. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. Diga glória. Então aquilo eram sombras. A lei era sombra, não era real. Eu não via perfeito. Eles não viam perfeitamente. Eles estavam em busca do Messias. No confronto com a mulher, lá no poço de Jacó, ele disse, se tu me pedires água, e eu lhe darei águas vivas. Ela disse, eu sei, quando Cristo vier, ele disse, eu sou o que falo contigo. Do Velho Testamento, as profecias estavam em busca do Messias. O Novo Testamento mostra o Messias na tua vida, perfeito para sempre. Não estou em busca, ele me achou, está na minha vida, está na tua vida. E o pastor me disse, mas se você não fizer alguma coisa por merecer, eu disse, segura, então já não é graça. Se eu fizer alguma coisa por merecer, então são obras meritórias. Eu volto às sombras. Eu volto à fé que tem que ter obras. Mas não, eu tenho obras por conta da minha fé. E são boas obras, não as obras que eu tenho que praticar para me aproximar dele. Porque foi ele que nos achou. Foi ele, com o seu sangue, que atraiu os gentios. Sem Cristo, sem vida espiritual. Com Cristo, perfeitos eternamente. Digita para mim, por favor, Efésios 2:11, que desceu fresquinho aqui. Olha aí. Efésios 2:11. Tem 11? Tem? Leia comigo, por favor. Portanto, lembrai-vos que outrora vós gentios na carne. Segura aqui. Gentios na carne. No espírito, sempre dele. Na carne, um era judeu, o outro era gentio. Um é português, o outro é alemão. No espírito, predestinado desde antes da fundação do mundo para ser santos e irrepreensíveis. Portanto, lembrai-vos que outrora vós gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos, os judeus. Eles eram assim, na carne, por mãos humanas. Os gentios, incircuncisos pela obra de Cristo no coração. Versículo de número 12. Naquele tempo, olha a condição dos gentios. Olha a condição, como se vivia os gentios que não praticavam esse paganismo dentro das igrejas. Naquele tempo, estavam sem Cristo. Isto era antes do sacrifício perfeito. Separados da comunidade de Israel. Estranho às alianças da promessa. Olha os gentios, não tendo esperança, e eles estavam sem Deus no mundo. Quem é que tinha Deus? Os judeus que tinham que praticar 613 mandamentos que os pastores trouxeram para dentro das igrejas. Dízimo, batismo, jejum. Eles acharam um pouco 613 mandamentos, aí acrescentaram busca de Deus no monte, mesa de oração, culto de consagração, mas eles infernizaram o trem. Eles encheram mesmo de paganismo. O trem está arretado. Diz então no versículo de número 13, mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pela fogueira, bamba, 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 la, bamba, 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 bamba.
fostes aproximado pelas águas do batismo. As águas, sim, senhor, sim, senhor. Sim, senhor, e eu vou tacar a Bíblia, sim, o pastor lá diz que vocês diziam amém. E eu aqui, negão, vocês vão... Rapaz, eu sou negão. Vocês foram aproximados pelas águas do batismo. Digam amém. Ih, rapaz, ninguém tem medo de mim não, hein? Do pastor vocês tinham medo. Abençoado. O texto diz que aqueles gentios que estavam lá, e consequente todos aqueles que viriam, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Não houve necessidade de fazer nada. Ele fez. Graças a Deus por isso. E os judeus? Os judeus tinham que praticar os rudimentos, pagar o preço, fazer isto, fazer aquilo. E os gentios foram beneficiados pela obra perfeita do Cristo na cruz. A igreja ignora tudo isso e diz: você tem que batizar nas águas. Jesus se batizou. Você não pode casar. Jesus não casou. Não, mas é nada, não é nada não. Não vai casar mais, nunca mais, tá? Principalmente você que tem 18 anos aí, com esses lindos olhos azuis, não vai casar, porque Jesus não casou. Você entende a loucura? É isso que se apresenta como vida espiritual, praticando o que ele praticou, tentando fazer o que ele fez. E eu disse nas minhas reuniões, tá? Ele batizou para tirar que pecado? Ele se batizou para se transformar em varão? Porque o pastor diz, você se batiza, que você vai ser uma nova criatura. E ele estava sendo uma nova criatura também? Não existe esse sistema doutrinal que não gera maturidade, porque as pessoas se prendem à sombra do velho pacto e a vida espiritual fica atrofiada, não cresce. Eu fiquei atrofiado durante anos, repetindo as mesmas coisas na igreja. Todo domingo era escola bíblica dominical. Depois o culto de família. No meio da semana, o culto de libertação. E foi assim a minha vida inteira, quase 20 anos dentro desses lugares. E nunca me mostraram a realidade que é em Cristo. Nunca me mostraram. Que nós lemos aí, né? Que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Se você traz de volta as sombras da lei, se você pratica novamente as obras do velho pacto, meu amado, a sua mente fica atrofiada. E como é que eu aprendo? Como é que eu sei que estas coisas não devem ser praticadas por mim e por você? É quando você vê, entende exatamente o que nós mostramos aqui. Eu vou repetir o que diz Colossenses capítulo 2, enquanto ele reinicia ali. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa do dia de festas, da lua nova, ou sábado, porque essas coisas são sombras futuras, mas o corpo é de Cristo. 18. Ninguém vos domina seu bel prazer, com pretexto de humilhação, culta aos anjos, metendo-se em coisas que não viu, e estando inchado na sua carnal compreensão. Abençoados, nunca me mostraram o evangelho nesses lugares onde eu entrei. Eu andava pela carnal compreensão do pastor. Quando eu chegava numa reunião como essa, o pastor dizia: hoje você vai tomar posse do seu milagre. Deus me revelou que você vai pegar o envelope do propósito e Deus vai te dar uma bênção. Meu irmão, aquilo para mim era o ápice de tudo que eu queria ouvir. E isso quando ele não mandava estender as mãos e segurar a chave da vitória. Alguém já ouviu isso? Ou isso aconteceu comigo? Que quando ele dizia, eis um anjo aí passando com a chave da vitória. Meu irmão, eu estendi as duas mãos
Eu estendia os pés e ainda botava as costas assim para ver se alguma chave se escapasse, pulasse aqui. A igreja está mergulhada nesse ritual. O crente tem que fazer alguma coisa. O crente tem que ter um lenço. O crente tem que ter um saquinho. O crente tem que ter qualquer objeto na mão dele para que ele agrade a Deus. Sem isso, igreja evangélica não agrada a Deus. Foi exatamente disso que Deus nos tirou. De tudo isso. Eu hoje aprendi, hoje, dia 14 de novembro de 2021, mas eu aprendi que servir ao Pai é adorá-lo em espírito e em verdade. Se tiver qualquer objeto consagrado, é simpatia. Se tiver qualquer coisa a ser apresentada, é magia, é ocultismo, ele não recebe, é paganismo, e aonde você vai aí fora, você não vê uma explanação do evangelho, você vê pessoas apresentando objeto consagrado. Nós já falamos diversas vezes aqui, você entra num lugar e tem lá bandeira de Israel, chofar, candelabro, você vê lugares repletos dessa magia. Olha o que diz Hebreus capítulo 10, Miguel, você me dá uma canseira, hein? Olha o que diz Hebreus capítulo de... Miguel, eu tenho 56 anos. Olha o que diz Hebreus capítulo 10, versículo 1. Por favor, leia comigo. Porque um abençoado que é mestre lá na lei, ele disse, a sua Bíblia é diferente da minha. Eu disse, deve ser. Ele porque você prega coisas novas. Eu falei, nova quem prega você. Eu estou pregando essa que está na sua mão. Só que eu, como não tenho compromisso com homens, eu prego o que está escrito. Você prega o que você inventa da sua cabeça. Por isso que, como lá os epicureus e estoicos diziam o que diz esse tagarela, você acha que eu estou pregando novo. Mas eu não estou pregando algo novo. Estou pregando isto. Leia comigo. Ora, visto que a lei é a lei de Moisés, que até isso você tem que explicar. Quando eu falei que nós não vivíamos debaixo da lei, o cara diz, fala isso lá no Supremo Tribunal Federal para você ver. Cara, você é pastor, cara. Dá vontade de falar teu nome, não vou falar, né? Não tenho, não, para falar não, eu não tenho isso. Não, eu não tenho estudo, agora ética tem que ter. Pô, o cara é pastor, não sabe que quando ali se refere à lei, não é a lei do nosso país, é a lei de Moisés, pô? Aí é demais, é melhor ler o livro do Alcorão. Visto que a lei tem sombra dos bens vindouros que viriam em Cristo, não a imagem real das coisas. Quando ele diz, isto é o meu pão, ele não tinha ido à cruz ainda, ele estava usando uma sombra. O corpo não era o pão, aquilo era a sombra do que viria. O corpo, disse Paulo, são vocês, perfeitos nele. A igreja ainda vive numa sombra, levantando um pedaço de pão e diz, isto é o corpo de Jesus. Aonde que o corpo é o ser? Visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas. Nunca pode jamais tornar perfeito os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Pode parar isso aqui. Isso é o retrato da igreja. Segunda-feira, jejum e oração para expulsar o diabo. Tá bom, vamos. Não, tá bom, vamos fazer. Nunca fizemos. Jejum e oração, vamos expulsar o diabo. Uma vez jejum e oração para expulsar o diabo tem que estar expulso. Segunda-feira que vem, jejum e oração para expulsar o diabo. Já expulsou semana passada. Aquele jejum não valeu, foi de meia-noite às 6. Nós vamos fazer de 6 à meia-noite, que é a hora que ele está acordado. Dá licença aí que eu vou tirar o meu nariz de palhaço. Eu não aguento mais, eu quero sair da brincadeira, eu não quero mais brincar, poça. Eu não quero mais brincar disso. Chega.
com os mesmos sacrifícios. Isto era a sombra da lei, que ano após ano, perpetuamente. Meu amado, eles estão na guerra santa desde que igreja é igreja. Numa batalha espiritual de pandemia. Já teve a pandemia da gripe espanhola, da vaca louca, da vaca doida, da vaca leiteira, da vaca sem leite, da vaca gorda, da vaca magra, e eles ainda nos mesmos sacrifícios. Versículo 2. Doutra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecado. Ui! Ora, se o cara faz um culto de libertação, sexta-feira, no sábado eu já estou liberto, no domingo, e para a vida toda. Mas faz culto de libertação na sexta, no sábado eles xingam, poxa, o demônio voltou. Faz um culto de libertação na segunda. Meu amado, aqui está escrito o seguinte: doutra sorte, não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam cultos teriam sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecado. 3, entretanto, nesses sacrifícios se faz recordação de pecado todos os anos. Aí eu me lembro da Santa Ceia, que de santa não tem nada. Nem a mão de quem fez os pães é santa. E eu me lembro que o bispo lá falava assim: vamos servir os elementos da ceia, mas antes, examine os irmãos a si mesmo. Quem está em pecado aqui contra o seu irmão, vem aqui na frente. A igreja com 300 pessoas. Vinha os 300 e ele descia lá também, que ele tinha alguma coisa contra o vice-presidente, que queria ficar no lugar dele sendo presidente, e ele brigando com a igreja, querendo ser o Deus. Diz o versículo de número 4, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. 5, por isso, ao entrar no mundo diz, sacrifício e oferta não quiseste, ante um corpo me formaste. 6, vamos ler até o acho que é o 10, não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado, então eu disse, eis aqui, estou no rolo do livro, disse o Cristo, o Messias, está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer como acima, sacrifícios e oferta não quiseste, nem holocausto e obrações pelo pecado, nem com isto te deleitastes, porque essas coisas se oferecem segundo a lei de Moisés. Versículo 9, então acrescentou, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro pacto com as suas sombras e estabelece o segundo, que é a graça de Cristo, aonde não resta mais sacrifício a ser feito, aonde não tem mais essas parafernálias, aonde se adora em espírito e em verdade. Mas a igreja ignora tudo isso. E ao invés de se prender ao ensino da graça de Deus para viver uma vida livre na sua mente, se submete ainda às ordenanças dos homens. E esta é o grande desafio da nossa mensagem, que a tua fé não se apoie em objetos consagrados, em rituais ou coisas ungidas. 1 de Coríntios capítulo 2, versículo 4, 5, 4 versículos para terminar, segura só. Não, hoje falhou aí, deu fome, olha aí. 1 de Coríntios, capítulo 2, versículo 4. Leia comigo, por favor. Olha o que disse Paulo à igreja de Corinto. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. 5. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Eu vou fazer uma pergunta. A sua fé está apoiada em quê? Hoje está no Evangelho. Mas até um tempo atrás, você segurava o lenço do apóstolo e dizia, estou fazendo isso por fé. Não, você estava induzido, o lenço não traz fé. A fé é a certeza de coisas que se vê. E se você tem fé no lenço, não é fé.
A fé é a convicção de fatos que se esperam. Você está com um lenço ungido na mão. A fé não é palpável, tangível. A fé não é aquilo que eu vejo. A fé é aquilo que eu creio sem ver. É a convicção. Você não está com uma fé apoiada num lenço, ou num pedaço de fita, ou num copo d'água, ou numa mãozinha dada pelas igrejas. Isto não é fé. Me desculpe a sinceridade, eu sei que ninguém vai contra mim, porque eu sou negão, tenho um birimbau. Isto não é fé, isto é burrice. É isso mesmo, goste quem quiser. Isto não é fé. A pessoa dá todo o seu dinheiro num lenço. Botar, eu vou botar, meu amado, eu vou botar. Que isso, meu irmão? Ser eu uma bênção. Isto não é fé, meu amado, isto é burrice. Isso aqui é fé apoiada em sabedoria humana. Isso não tem nada a ver, mas eu fiz por fé. Não foi fé, foi golpe, foi indução ao erro, foi engano. Enganaram você. É o que diz Efésios capítulo 4, versículo de número 14. Olha aí. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por vento de doutrina, pela artimanha de homens, pela astúcia com que induze ao erro. Lenço, fita, água depois de oração, objeto consagrado, pão, suco, tudo isto não é fé, é indução ao erro pela artimanha de homens. Deus não precisa desses objetos, Deus não precisa desses atributos, Ele faz o que quer, sem ter que você apresentar nada a Ele. Foi assim que começou esta obra maravilhosa da graça de Deus no teu espírito. Coloca para mim como está na Bíblia Viva esse versículo. Temos 5 minutos, olha aí. Coloca, deixa eu ver como é que está na Bíblia Viva. 15. Então, não seremos mais como crianças, sempre mudando nossa ideia a respeito daquilo que cremos, porque alguém nos disse uma coisa diferente, ou habilmente nos mentiu, e fez que a mentira soasse como verdade. Foi o que eu passei a minha vida inteira sustentando esses camaradas, sem conhecer a verdade do Evangelho. Milhões de pessoas estão assim, induzidos ao erro, dando crédito à mentira, ensinando o que não convém, aprendendo o que não convém. Fé naquilo que não produz verdade e que as deixaram de braços durante a vida toda diante da mentira. Vale quanto pesa. Tinha que ter dinheiro para receber o milagre. Sem forças para caminhar, ficava com os braços cruzados sobre a bengala do pastor. E sabe o que somou na tua vida? Desilusão, tristeza, dor e um vazio que as pessoas diziam: eu acho que Deus não me ouve. Eu acho que eu não tenho o Espírito Santo. Porque eu vejo tantos testemunhos, comigo não acontece nada. E foi exatamente o que me despertou. Fez com todo mundo, não fez comigo, não fez com ninguém. Eu não estou aqui para contar os milagres dos outros. Eu estou aqui para viver os meus milagres, não numa fé produzida por aquilo que eu faço ou que o pastor manda fazer, mas uma fé autêntica produzida pelo Espírito Santo em mim. Fora disso, é engano. Milhões de pessoas estão assim. E eu quero encerrar esses 10 minutos finais dizendo o que eu sempre falo. O mundo pregava a verdade para mim e eu não ouvia. O quê? Nunca mais eu venho aqui. A gente se encontra na eternidade, filho. Não tem problema. Mas que você vai ouvir, você vai ouvir. O mundo pregou a verdade para mim e eu não ouvia. Quando o mundo me disse: Deus não está nas igrejas, eu disse: está sim, lá é a casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Hoje, as verdades que eu defendia são as mesmas que eu rechaço. Alegrei-me quando me disseram: eu sou a casa do Senhor. Assim é?
O mundo pregava para mim e eu não entendia. Lá vai você dar dinheiro para o pastor. Eu dizia, não! Você está querendo me desviar, Satanás do inferno. Jesus vai voltar e você vai ficar. Está na Bíblia. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Verdades que eu defendia, hoje eu rechaço. Não é para levar dízimos à casa do tesouro. A casa do tesouro somos nós. Aí está a casa do tesouro. O tesouro habita em você, em você, em você, em você. Casas do tesouro, digam glória! Digam glória! Digam glória! Casas do tesouro. E milhões de pessoas com os braços cruzados, diante da vida, vendo os pastores me roubarem a paz. Se tem um lugar que me roubaram a paz, foi diante de um pastor. Minha vida acabou. Eu pensei que ali estava a paz. Ali estava alguém mandando na minha forma de vestir. Ali estava alguém se intrometendo até na minha relação sexual. Essa eu vou falar o nome. Eu entrei numa congregação, agora ela não está mais assim, chamada Casa de Oração. Que inferno! O pastor dizia, varão desse lado e a varoa deste. Se o irmão quiser congregar conosco, a tua mulher tem que arrancar esse batom, arrancar esse brinco. A mulher, ela está aí, ó. A mulher dizia assim, eu me separo de você, mas o batom e o brinco você não tira. É a única coisa que me deixa bela. Que inferno! Que tormenta! Meu filho Miguel andava de calça de... Nada contra calça de tergal, não adianta me atacar. Mas meu filho Miguel, aos 12 anos... com calça de tergal, chinela havaiana, 40 graus no Rio de Janeiro até aqui, que o menino fedia longe. Suor. Caraca. Meu irmão, eu estraguei a minha vida. E é assim que estão milhões de pessoas dentro da igreja. Estragando os seus relacionamentos, perdendo a sua saúde emocional, sua saúde financeira e a sua saúde sexual, porque não pode se vestir, não pode cuidar bem de si mesmo, não pode agradar o marido. Para mim, a minha esposa está aí, a miséria. Para mim ter relação sexual com a minha esposa era com um lençol e camisa até aqui, porque o pastor dizia que o anjo poderia vir. Eu disse, meu Deus, mas tu vai vir logo nessa hora, pai? Tanta hora para o anjo vir. Eu falei, mas ela está escutando. Eu falei para ela, no dia que a gente estiver namorando, o anjo vir, eu vou para o inferno, mas eu não paro não. Eis o retrato. João capítulo 5, versículo de número 1. Olha o retrato de milhões de pessoas. Depois Jesus voltou a Jerusalém para uma das festas religiosas judaicas. Bota tá na Bíblia Viva, ela ataca muito a tradição judaica. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. É um livro histórico. Mas só mudou a geografia, porque é assim que estão os evangélicos. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. 3. Nesses jaziam uma multidão de enfermos, cegos, olho público. Olhem em que eles trabalham. Meu amado, antes de ler, eu vou dizer uma coisa para você. Você já entrou nessas igrejas, você já viu que lá só tem pessoas assim? É caroço aqui, é o câncer aqui, é o chifre aqui. Meu amado, mas só tem malditos. Olha a diferença de um lugar como esse. Aonde estão os abençoados com todas as sortes? Digam amém.
Isso é lugar de coxo, isso é lugar de pessoas abençoadas, protegidas, guardadas, prósperas, felizes, libertas. Pô, o cara olhava para o outro, quem é você? Sou crente, meu irmão, sou profeta, eu sou do vaso, eu sou do manto. Vim aqui para tirar um caroço. Ué, mas do vaso, do manto? E você? Eu sou. Eu tenho a unção do telefone. A minha unção era dessa. Eu tinha a unção do telefone. Vocês conhecem essa? Epa! Meu irmão, olha o perfil. Nesses jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Versículo 4. Esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Fé apoiada em tradição. Você vai ler o relato. Tinha um ali que estava há 38 anos. O anjo não aparecia nunca. Era uma tradição judaica. Senão, não tinha ninguém coxo, ninguém enfermo, ninguém cego, ninguém doente. Porque não é possível que o anjo agitava só uma parte para só um entrar e sair. Esse é o mesmo anjo que ia lá quando eu estivesse namorando com a minha esposa. Esse anjo devia ser coisa ruim. 5. Estava ali, estagnado, braço cruzado diante da impotência, sem perspectiva de vida, cumprindo um protocolo, um paganismo religioso, uma tradição judaica, há 38 anos. Está assim alguém que me ouve? 38 anos dentro da igreja evangélica fazendo uma campanha. Não viu os filhos sair das drogas. 38 anos como dizimista. Não ficou rico até hoje. 38 anos subindo ao monte, não o encontrou lá, porque ele não está lá, não está nas grandes catedrais, não descobriram ainda que está dentro de cada um deles. 38 anos passaram de uma cegueira impotente diante da vida, porque o evangelho não dilacerou a alma para mostrar o que verdadeiramente Cristo representa na vida de cada um. Assim estão milhões de pessoas. 38 anos enfermos. 6. Jesus vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Parece contraditório, mas ele perguntou: o que você está fazendo aí? Esperando um anjo. É assim que você quer ser curado? O critério não é esse. Você está seguindo um mito, uma tradição. Você quer ver o seu casamento melhor, levando cueca no mel para o pastor levar para o monte? Você quer ter 2 carros dando o único que tem na fogueira santa? Você quer ser liberto sendo escravo de doutrina de homens? Queres mesmo ser curado? Se quer ser curado, liberte-se desse paganismo, dessa religiosidade e viva o que o evangelho tem para você. Diz o versículo 7, a desculpa. Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Eu não tenho ninguém que me põe no tanque. Se não tem ninguém que te põe no tanque, o que você está fazendo aí há 38 anos? Se você faz uma campanha e não tem resultado, por que continua fazendo há 38 anos? Se você dá dízimo há 38 anos, não ficou rico, vai passar mais 38, filha? 76? Não está na hora de mudar? Não está na hora de romper com tudo isso, com essa vida sacrificial que não traz resultado para você, a não ser para os seus patronos?
E a desculpa é sempre essa: eu não tenho ninguém. Não tenho ninguém que me coloque no tanque. Mas chegou aí como? Sozinho? Vá sozinho para o tanque. Mas é mais fácil se aprender no misticismo do que encorajado e em busca das suas realizações. Disse então o versículo de número 8: então lhe disse Jesus: levanta-te, faz uma campanha, faz um voto, dê o seu dízimo. Atitude: levanta-te, toma o teu leito e anda. Versículo 9, imediatamente o homem, grifa aqui para mim, o homem se viu. Não tinha nada. O que ele precisava era sair desse paganismo religioso. Os pastores colocam os nossos olhos naquilo que nós não precisamos. Nós não precisamos ter 2 carros. Nós precisamos ter o que Deus quer que você tenha. Você não precisa ter 2 casas e dar uma para a igreja. Você precisa ter o que Deus te deu. Você não precisa ter um bíceps do tamanho do meu. Você precisa ter saúde. Não busque aquilo que Deus não tem para você. Você não será feliz com aquilo que não lhe pertence. Será presa fácil para o engano. Você precisa daquilo que o Pai tem para você. E o que Jesus fez na vida daquele homem foi iluminar, foi liberar a verdade para a vida dele. Disse: cara, levanta daí, cara. Diz que aquele homem olhou para um lado, olhou para o outro, viu um sujo de xixi e gritou: thriller. Ele olhou para um lado, viu o outro reclamando com caroço, ele disse: uala! A palavra liberada sobre a vida dele, ele disse: cara, eu não tenho nada, o que eu estou fazendo aqui? 38 anos se passaram, minha mulher já deve estar lá até com outro, meu Deus! Faz um DNA que esse menino não deve ser nem meu filho! 38 anos de uma vida religiosa, numa tradição, esperando um anjo se mover. Diz que a palavra liberada sobre ele, diz que o homem se viu curado. Abençoado, veja-se como Deus te vê. Deus não te vê derrotado, Deus te vê mais do que vencedor. Deus não te vê miserável, Deus te vê reinando em vida e em perfeita vitória. Deus não te vê escravo, Deus te vê livre. Deus não te vê dependendo de homens, Deus te vê na dependência dele. Recebe, por favor, diga glória a Deus. Veja-se como Deus te vê, veja-se curado, veja-se liberto, veja-se transformado, veja-se reinando em vida, veja possuindo, veja conquistando, mas na fé dele em você. A história foi contada errada e diz que tomando o seu leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Diz o versículo de número 10, por isso, disseram aos judeus que o que fora curado, hoje é sábado, não te é lícito carregar o leito, fica aí, está desviado, não pode andar mais, você tem que ficar aí. O pastor, já comunicou o pastor? Você já comunicou o pastor que agora você não vai andar mais debaixo da unção dele? Você vai andar na unção de Deus que está na tua vida? Você já comunicou ele? Você já falou com a secretária que você não vai ser mais dizimista? Não, hoje é Santa Ceia, fica aí, não vai para o Evangelho da Graça não, vai ficar aqui, volta para a cadeira da dízimo, miséria, coisa ruim, peste. Nada disso. Pode ser sábado, pode ser dia de Santa Ceia, eu estou livre. O meu culto agora é racional. E eu termino com Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Coloca na Bíblia Viva para eles lerem de uma forma mais clara isso aí. Olha aí. E assim, versículo 2. É porque ele muda um versículo aí, esse aplicativo. Eu estou lendo Romanos 2, 12, 2 na Bíblia Viva, mas na sua Bíblia é versículo 1.
Não imitem a conduta e os costumes deste mundo, do mundo de Paulo. Era um costume ainda judaico. Mas seja cada um uma pessoa nova e diferente, mostrando uma sadia renovação em tudo quanto faz e pensa. E assim, vocês aprenderão de experiência própria como os caminhos de Deus realmente satisfazem vocês. Versículo de número 3. Como mensageiro de Deus, faço a cada um de vocês uma advertência dele. Sejam honestos na avaliação de si mesmo, medindo o seu próprio valor pela quantidade. Está aí, Romanos. Quantidade de fé que Deus lhe deu. Deixa eu ver se é o 4. Não, não é. É Romanos, coloca na outra lá. Romanos 12. Romanos capítulo 12. Versículo de número 1. Aí. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto das senhoras, que é o culto dos jovens, que é o quê? O culto racional. É este culto que nós apresentamos com entendimento no que diz a palavra. Vê aí mesmo se é na Bíblia Viva o versículo 1. Só muda a tradução. E assim, Romanos 12, 1. Queridos irmãos, eu apelo que vocês deem seus corpos a Deus, que eles sejam um sacrifício vivo, santo, o tipo de sacrifício que ele pode aceitar, quando vocês pensam naquilo que ele fez por vocês. Disse Paulo, isto será pedir muita coisa? Ele estava pedindo agora para levar fita, sal, ou ele estava pedindo que vocês pensassem de forma racional, ele fez isto, eu não tenho que fazer mais, ele pôs fim à lei, eu não devo continuar com ela, ele acabou com os sacrifícios, eu não devo repeti-los. Então, o culto racional, o culto de entendimento, é você pensar naquilo que ele fez e que eu não devo fazer mais, porque se ele fez, não é para mim fazer. E as igrejas dizem, Jesus jejuou, eu vou jejuar também. Jesus se batizou, eu vou me batizar também. Jesus foi cuspido, um só. Você? Ora, ele jejuou, os crentes querem jejuar. Ele batizou nas águas, os crentes querem batizar. Ele foi cuspido, os crentes não querem ser. Coroa de espinho, coroa de espinho, coroa de espinho. Chicotada, chicotada, chicotada. Morrer seminu, morrer seminu. 40 dias de jejum no monte. Oséias capítulo 6, versículo 6, para terminar. Eu termino com a frase do profeta. Coloca revista atualizada, Miguel, por favor. Livro do profeta. Pois misericórdia quero, e quero também sacrifício. Os pastores dizem, quanto mais sacrifício, melhor. Deus disse, não. Eu quero misericórdia e não sacrifício. E o conhecimento de Deus mais do que o holocausto. Assim seja, é assim que está escrito, é assim que nós recebemos.